obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente Paulo Fonseca, que já tivemos a oportunidade de ouvir aqui nesta comissão sobre outras matérias, ou pelo menos nesta casa, e o Sr. Presidente Armando Varela, que eu conheço de outros carnavais, não aqui deste. Referir que a preocupação do PCP com estas matérias levou a que apresentasse a apreciação parlamentar no sentido de podermos discutir aqui estas matérias na Assembleia da República. Nós temos muita preocupação quanto a este diploma e por isso fizemos a apreciação parlamentar. Agora, no âmbito daquilo que forem a discussão e as opiniões que ouvimos, temos a possibilidade de todos os grupos parlamentares ou de apresentar propostas de alteração ao decreto ou de apresentar uma cessação de vigência do mesmo. Entendemos que a audição à Associação Nacional de Municípios é importante não só porque os municípios, enquanto têm responsabilidades na gestão e na administração do território e da sua relação com o licenciamento, com a fiscalização, que já foi aqui referido, e por isso poderão ter uma abordagem a este documento relativamente a essas matérias, mas depois os municípios também se representam territórios, representam comunidades e os processos florestais, como se conhece ao longo de muitos anos neste país, podem ter implicações naquilo que são a vida das comunidades e por isso também é importante ouvir a opinião dos municípios relativamente a esta matéria. Preocupa-nos o decreto, primeiro porque elimina algumas exigências de caráter ambiental, depois porque cria a figura dos diferimentos tácitos e isto pode originar aqui uma expansão da florestação sem planeamento e isso também é preocupante, até tendo em conta aquilo que são as questões de ordenamento, a relação que elas têm, por exemplo, com a questão dos incêndios florestais e depois, acima de tudo, porque revoga a legislação que vinha a colocar algum entrave à proliferação das espécies de crescimento rápido e que é agora revogada. Relativamente às questões da simplificação, como elas são referidas, há aqui o concentrar de todos os processos, da apreciação dos processos no ICNF. Os senhores, enquanto autarcas, sabem aquilo que é a dificuldade e as relações que têm de relação com estas estruturas que não têm capacidade de resposta. Diziam-nos aqui estruturas que tiveram que há processos de apreciação técnica que estão há 4 anos no ICNF para terem um despacho e não o têm. Por isso, aquilo que aparentemente é um processo de simplificação pode não vir a ser se não houver capacidade por parte das estruturas do Estado de o fazer. Depois, a questão da expansão do eucalipto, também já foi aqui assumido nas audições que fizemos que este decreto trata de igual modo o eucalipto com as outras espécies, o que não acontecia até aqui porque havia limitação às espécies de crescimento rápido. E nós julgamos que o foco da questão deve ser esse. Deve ser o eucalipto deve ser tratado como as outras espécies ou não. Porque o que se coloca em cima da mesa é que nós sabemos que os proprietários florestais fazem eucalipto, que ele é a única espécie rentável neste momento. E é por isso que o fazem, da qual obtêm um rendimento mais rápido. E o que nós nos questionamos é que, se em termos de planeamento florestal, em termos de organização do país, este deve ser o único critério. Deve ficar em aberto que o critério de florestação ou de aposta numa política florestal deve ser apenas aquilo que é o rendimento mais rápido, porque depois nós sabemos qual é o comportamento e não desligamos isto, de alguma pressão que foi feita por parte da indústria da celulose, junto do Governo para alterar a legislação relativamente a esta matéria, que tinham necessidade de madeira porque têm que importar de madeira para a sua atividade. E tem uma componente importante de exportação, que é sempre importante para o país, mas o que dizem os próprios relatórios do setor é que em 8 anos reduziram em 900 o número de postos de trabalho. Reduziram aquilo que eram as áreas de produção florestal na sua dependência direta, que são administradas diretamente pelas celuloses. E, enquanto isto acontece, aumentam aquilo que é a rentabilidade da sua atividade. Depois há outro conjunto de atividades no setor florestal, nomeadamente a questão das madeiras e do mobiliário, ligadas à fileira do pinho, que tem uma capacidade exportadora muito grande, que criam até mais postos de trabalho do que as celuloses e depois não há aqui
não há aqui medidas, por exemplo, para salvaguardar outros setores que têm um problema, sabe-se, o Pinho tem um problema de fitossanidade muito grande e que tema não ser resolvido. E por isso, isto confronta-nos aqui com questões e opções políticas mais diversas que têm implicação no território em concreto e que era importante ouvir a vossa opinião sobre estas matérias. Muito obrigado.